Você já parou para imaginar como um apóstolo que esteve todo o tempo ao lado de Jesus e mesmo assim conseguiu negá-lo? Sim, eu estou falando do apóstolo Pedro. E hoje nós iremos abordar a fascinante história desse apóstolo. Quem foi Pedro, o pescador que se tornou rocha? Nascido em Betsaida, na Galileia, Pedro, cujo nome original era Simão, era um pescador comum. Sua vida simples toma um rumo extraordinário quando ele se junta ao grupo de discípulos de Jesus Cristo. A partir desse momento, ele se torna uma figura central na história do cristianismo, marcada por momentos de fé inabalável, mas também por fraquezas humanas. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de Pedro, explorando seus altos e baixos, sua fé e suas dúvidas, sua força e sua vulnerabilidade. Descobriremos como esse pescador humilde se tornou a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja. Prepare-se para uma jornada inspiradora e transformadora enquanto desvendamos os mistérios do apóstolo Pedro, um homem que nos ensina que a fé e o amor podem superar qualquer obstáculo. Junte-se a nós nesta jornada fascinante e descubra por que Pedro continua sendo um símbolo de fé, esperança e amor para milhões de pessoas em todo o mundo. Antes de se tornar o imponente apóstolo Pedro, Simão, como era conhecido, vivia uma vida simples como pescador na pacata Betsaida, às margens do Mar da Galileia. Casado, ele dividia seu tempo entre o trabalho árduo nos barcos e a vida familiar. A pesca era um ofício árduo e incerto. Os dias eram longos e cansativos, repletos de redes pesadas, tempestades inesperadas e a constante luta pela sobrevivência. Mas Pedro era um homem forte e trabalhador, habituado às dificuldades da vida no mar. Junto com seu irmão André, também pescador, Pedro liderava uma próspera empresa de pesca. Eles eram sócios de Tiago e João, filhos de Zebedeu, formando uma equipe experiente e unida. A pesca era, portanto, a base da economia da família e garantia o sustento de seus entes queridos. A fé de Pedro, antes de conhecer Jesus, era permeada pelas crenças judaicas da época. Ele acreditava em um só Deus, mas não tinha um conhecimento profundo das Escrituras ou da profecia messiânica. Sua vida era guiada pelos costumes e tradições da época, sem a perspectiva transformadora que Jesus traria em breve. Em suma, a vida de Pedro, antes de Jesus, era marcada pela simplicidade, pelo trabalho árduo e pela fé tradicional. Ele era um homem comum, vivendo uma vida comum, sem imaginar que seu destino estava prestes a tomar um rumo extraordinário. O encontro com Jesus marcaria para sempre a vida de Pedro, transformando-o de um pescador da Galileia em um dos pilares do cristianismo. A vida de Pedro, o pescador da Galileia, tomou um rumo extraordinário quando ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Esse encontro marcante, relatado nos evangelhos, deu início a uma jornada de fé, transformação e liderança que moldaria o curso do cristianismo. Tudo começou às margens do Rio Jordão, onde João Batista pregava o arrependimento e o batismo em preparação para a chegada do Messias. Foi lá que André, irmão de Pedro, conheceu Jesus e ficou profundamente impressionado. Entusiasmado, André foi buscar seu irmão para apresentá-lo ao homem que ele acreditava ser o Messias. O encontro entre Jesus e Pedro foi breve, mas significativo. Jesus olhou para Simão e disse: Simão, filho de João, você será chamado Cefas, que significa rocha em aramaico. Essa profecia inicial prenunciava o papel fundamental que Pedro desempenharia na igreja. Em outro encontro, à beira do Mar da Galileia, Jesus novamente chamou Pedro e seu irmão André, desta vez para serem seus pescadores de homens. Impressionados com a pesca milagrosa que Jesus realizou, os irmãos abandonaram suas redes e o seguiram. A partir desse momento, Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus, acompanhando-o em suas viagens, ensinamentos e milagres. Ele presenciou a transfiguração no Monte Tabor, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras e a sua crucificação. A fé de Pedro, no entanto, não era inabalável. Ele cometeu erros, como negar Jesus 3 vezes durante a noite da crucificação. Mas Jesus o perdoou e reafirmou sua fé, confiando-lhe a missão de liderar a igreja após sua ascensão. O chamado de Pedro foi um marco na história do cristianismo. Ele se tornou um símbolo de fé, liderança e redenção, inspirando milhões de pessoas ao longo dos séculos. Sua história nos ensina que, mesmo com fraquezas e dúvidas, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. A jornada de Pedro como discípulo de Jesus foi marcada por momentos de grande alegria, profunda tristeza e fé inabalável. Através de sua história,
aprendemos que a fé não nos livra das provações, mas nos dá a força para superá-las e seguir em frente. A fé de Pedro, o pescador que se tornou a rocha da igreja, foi marcada por momentos de grande intensidade e significado. Desde a confissão inabalável de sua fé até a dolorosa negação de Jesus, Pedro experimentou o auge e o abismo da fé humana. Vamos explorar alguns dos momentos mais marcantes. Em Cesareia de Filipos, Jesus questiona seus discípulos sobre sua identidade. Pedro, com ousadia e convicção, declara: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Esse foi um momento crucial, pois Pedro reconheceu a natureza divina de Jesus, consolidando sua fé e estabelecendo-o como líder entre os discípulos. Durante uma tempestade no mar da Galileia, Jesus caminha sobre as águas, demonstrando seu poder sobre a natureza. Impressionado, Pedro pede para fazer o mesmo. Com fé e confiança em Jesus, Pedro também caminha sobre as águas, mas quando sua fé vacila, ele começa a afundar. Jesus o estende a mão e o salva, ensinando-lhe uma importante lição sobre fé e dependência de Deus. Pedro, Tiago e João presenciam a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando ele se revela em sua glória divina ao lado de Moisés e Elias. Esse evento sobrenatural fortaleceu a fé dos discípulos e os preparou para os desafios que viriam pela frente. Na noite da crucificação, enquanto Jesus é interrogado, Pedro o nega por 3 vezes, temendo por sua própria vida. Esse momento de fraqueza humana foi um golpe duro para a fé de Pedro, mas também uma oportunidade para aprender sobre arrependimento e redenção. Após a ressurreição, Jesus encontra Pedro e o questiona sobre seu amor por ele. Pedro, arrependido de suas negações, declara seu amor 3 vezes. Jesus perdoa Pedro e restaura sua fé, confiando-lhe a missão de apacentar suas ovelhas e liderar a igreja. Esses momentos marcantes na fé de Pedro demonstram a natureza complexa da fé humana, com altos e baixos, momentos de grande força e momentos de fraqueza. No entanto, a história de Pedro também nos ensina sobre o poder do arrependimento, da redenção e do amor incondicional de Deus. A fé de Pedro serve como um exemplo inspirador para todos nós, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades e dúvidas, podemos ter fé inabalável em Deus e superar qualquer obstáculo com sua ajuda. A vida de Pedro, o apóstolo que Jesus chamou de rocha, foi marcada por momentos de fé inabalável e também por erros e dúvidas. Sua jornada de redenção nos ensina valiosas lições sobre como lidar com nossas próprias fraquezas e buscar o perdão e a restauração em Deus. O momento mais emblemático das falhas de Pedro foi a sua negação tripla de Jesus na noite da crucificação. Movido pelo medo de ser preso, Pedro negou seu mestre, demonstrando fraqueza humana e abalando sua própria fé. Após a crucificação, Pedro se arrependeu profundamente de sua negação. Tomou consciência da gravidade de seu erro e chorou amargamente. Essa dor e arrependimento genuínos abriram caminho para sua redenção. O encontro com Jesus ressuscitado foi crucial para a restauração da fé de Pedro. Jesus o confrontou com seu erro, mas também o perdoou e lhe concedeu uma nova chance. Esse momento de reconciliação fortaleceu a fé de Pedro e o reafirmou como líder da igreja. Apesar de suas falhas, Pedro se tornou um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Ele guiou os cristãos nos primeiros anos após a morte de Jesus, pregando o evangelho e estabelecendo as bases da fé. A história de Pedro nos ensina que ninguém está isento de cometer erros. Todos nós enfrentamos momentos de fraqueza e dúvida, mas assim como Pedro, podemos aprender com nossos erros, buscar o perdão de Deus e seguir em frente com fé renovada. A jornada de Pedro em busca da redenção demonstra a compaixão e o amor incondicional de Deus. Ele nos oferece a oportunidade de nos arrependermos de nossos erros, nos reconciliarmos com Deus e vivermos uma vida de fé e propósito. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou um dos pilares fundamentais da igreja primitiva. Sua liderança, marcada por fé inabalável, sabedoria e coragem, foi fundamental para o crescimento e consolidação do cristianismo nos seus primeiros anos. No dia de Pentecostes, Pedro foi o responsável por pregar a primeira mensagem aos cristãos reunidos em Jerusalém. Sua pregação poderosa resultou na conversão de milhares de pessoas, marcando o início da expansão da igreja. Outro episódio significativo na vida de Pedro foi seu encontro com Cornélio, um centurião romano. Guiado por uma visão divina, Pedro visitou Cornélio,
e pela primeira vez pregou o evangelho a gentios, quebrando barreiras culturais e religiosas. Este evento foi crucial para a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas e mostrou a visão inclusiva da mensagem de Jesus. Pedro desempenhou um papel crucial nos concílios da igreja primitiva, defendendo a fé e orientando as decisões que moldariam o futuro do cristianismo. Sua liderança foi essencial para manter a unidade entre os primeiros cristãos. Pedro viajou por diversas regiões, pregando o evangelho de Jesus Cristo e estabelecendo novas comunidades cristãs. Sua paixão pela fé e seu dom de comunicação o tornaram um evangelizador eficaz, alcançando milhares de pessoas. A liderança de Pedro o colocou em rota de colisão com as autoridades romanas e judaicas. Pedro também enfrentou perseguições e prisões devido à sua fé. Em Atos 4, ele e João foram presos pelos líderes religiosos por pregarem sobre Jesus. No entanto, isso não os deteve. Ao serem libertados, continuaram a pregar com ainda mais fervor. Pedro também foi preso por Herodes Agripa, mas foi milagrosamente libertado por um anjo do Senhor. Esses eventos demonstram a coragem e a determinação de Pedro em cumprir sua missão, independentemente dos perigos. As epístolas de Pedro, 1ª e 2ª de Pedro, são parte integrante do Novo Testamento e oferecem ensinamentos profundos sobre a vida cristã, perseverança na fé e a natureza de Cristo. Em suas cartas, Pedro exorta os cristãos a viverem de maneira santa, a serem firmes diante das provações e a aguardarem com esperança a segunda vinda de Cristo. Seus escritos refletem a maturidade e a sabedoria adquiridas através de sua caminhada com Jesus e suas experiências na liderança da igreja. A tradição cristã nos diz que Pedro eventualmente viajou para Roma, onde continuou a pregar e a liderar a igreja. De acordo com fontes antigas, ele foi martirizado durante o reinado do imperador Nero. Relatos sugerem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se sentir digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Este sacrifício final solidificou seu legado como um dos grandes pilares da fé cristã. A vida de Pedro nos oferece lições valiosas sobre fé, humildade e redenção. Sua jornada de um simples pescador a um dos principais líderes da igreja primitiva é um testemunho da transformação que pode ocorrer quando alguém se entrega completamente a Jesus. Pedro nos mostra que, mesmo em nossos momentos de fraqueza e falhas, a graça de Deus é suficiente para nos restaurar e nos usar para grandes propósitos. Pedro também nos ensina sobre a importância do arrependimento. Sua amargura após negar Jesus e sua subsequente reconciliação com o Mestre ressuscitado nos lembram que Deus sempre nos oferece uma segunda chance. Quando nos arrependemos sinceramente e buscamos a reconciliação com Ele, somos restaurados e capacitados para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Além disso, a história de Pedro destaca a necessidade de coragem e fé inabalável. Enfrentando perseguições, prisões e até a morte, Pedro permaneceu fiel à sua missão de pregar o Evangelho. Ele nos inspira a sermos ousados em nossa fé, mesmo diante de adversidades, confiando que Deus está conosco em todos os momentos. Pedro também exemplifica a liderança servil. Apesar de sua posição de destaque, ele sempre se viu como um servo de Cristo e dos outros. Ele apacentava o rebanho de Deus com humildade e cuidado, seguindo o exemplo de Jesus, o bom pastor. Este modelo de liderança é um convite para todos nós sermos líderes humildes e servos em nossas comunidades. A inclusão dos gentios na igreja, liderada por Pedro, é outro ponto crucial. Sua visão e ação em batizar Cornélio abriram as portas para que a mensagem de Jesus alcançasse todas as nações. Este ato nos desafia a derrubar barreiras e preconceitos, estendendo a mensagem de amor e salvação a todos, independentemente de sua origem ou status. Agora, antes de concluirmos, gostaria de fazer um chamado ao arrependimento. Se a história de Pedro tocou seu coração e você sente que precisa de uma transformação em sua vida, saiba que Jesus está de braços abertos, pronto para te receber. Arrependa-se de seus pecados, confie na graça redentora de Cristo e permita que Ele faça uma obra nova em você. Assim como Pedro foi transformado, você também pode experimentar a redenção e a nova vida que só Jesus pode oferecer. E se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.
Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mensagens inspiradoras e ensinamentos valiosos. E até a próxima!